preparado para mais uma aula? Isso! O concurso está se aproximando e nós não podemos perder tempo. Tempo, produto escasso, não renovável e não podemos jogá-lo fora. A partir de agora, nós conversaremos sobre uma pequenina classe gramatical, mas poderosa no mundo do discurso. Falaremos sobre artigo. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. O artigo pode ser classificado no seu aspecto semântico, sintático e morfológico. Então, meu aluno, nada de brincar com esta classe gramatical. Ela interfere e muito na nossa vida. Após a base teórica, chegam os exercícios. E aí é hora de brilhar. Se você assistir à base teórica com comprometimento e sempre que dúvida surgir, você resolvê-las, essas dúvidas se forem resolvidas, claro que você alcançará o grau máximo lá na nossa bateria. Se você conseguir resolver as questões da bateria com segurança e fundamentação, preparado estará para qualquer questão lá no concurso público. Vamos começar? Pois bem, conhecendo o artigo. Do ponto de vista semântico, o artigo só tem valor quando se liga a um substantivo, um determinado contexto. Então, só há valor para o artigo quando esse liga-se a um substantivo em um determinado contexto. Assim, passa a desempenhar inúmeros papéis discursivos. Não há um, há vários, então não adianta. Tem de aprender a pensar o artigo dentro de um contexto. Do ponto de vista semântico, pensa-se em contexto. O artigo, no contexto, pode individualizar ou generalizar, informar conhecimento ou desconhecimento, apreciação ou depreciação, determinação ou indeterminação, intimidade, aproximação numérica, intensificação, proximidade, diferenciar o gênero com implicações semânticas e olha, reticência. Reticência significa que não são só essas informações que um artigo poderá comunicar quando relacionada a um substantivo. Meu aluno, pode confiar, essa classe gramatical é mágica. Ela consegue mudar a direção da interpretação. Em um contexto, o artigo é um determinante que antecede o substantivo dentro de um sintagma nominal. A mulher esperta, mulher é substantivo. Você percebeu? A letra A que antecede o substantivo mulher é um artigo. E esse flexiona-se para concordar em gênero e número com o substantivo. Desde já, vale a pena dizer que qualquer palavra que suceda o artigo se torna um substantivo. Muita calma nessa hora. Professor, é verdade que qualquer palavra que aparecer posposta depois de um artigo, ela estará substantivada? Meu aluno, isso é questão de prova. E se você não entender bem isso que eu acabei de falar, você pode perder essa questão. Se uma palavra já é substantivo, o artigo terá força de substantivação? Claro que não. Por quê? Porque já é substantivo o vocábulo. Se eu pego o vocábulo caneta e coloco um artigo na frente, a caneta, não foi o artigo que promoveu a mudança da classe gramatical. Não foi o artigo que fez de caneta substantivo, pois essa já era um substantivo. O artigo, ele possui força de mudança de classe gramatical se a palavra não pertence à classe substantivo. Por exemplo, dois. O dois é classe gramatical que nasce para quantificar.
então é um numeral. Mas você concorda que se eu colocar um artigo na frente, eu promovo a mudança da classe? Promovo. O 2 é meu número de sorte. Acabou para o numeral. Agora o numeral está substantivado por força desse determinante chamado artigo. Então, muita calma. Não basta aparecer artigo para eu afirmar que a palavra seguinte virou substantivo, transformou-se em substantivo. Não. Se a palavra já for substantiva, essa palavra não virou, não tornou-se substantiva. Ela já era. E outro cuidado. Se eu falo para você, a linda menina saiu, apareceu depois do a o vocábulo linda. Será que esse a, artigo, conseguiu transformar linda, que era um adjetivo, em substantivo? Não, professora. Então, muita calma. Nem sempre a palavra que aparecer depois do artigo estará substantivada. Linda continua adjetivo. A linda menina saiu. O a está dialogando com menina, que é substantivo. Assim como linda também dialoga com menina, que é substantivo. Só que o a é artigo e linda, nesse contexto, adjetivo. Muda tudo se eu falar. A linda faltou à reunião. Ih, agora mudou. Antes adjetivo, agora substantivo. Esse bate-papo, vamos desenvolvê-lo melhor mais para frente da aula. Mais lá para frente. Continuando. Do ponto de vista sintático, o que eu preciso saber sobre a classe gramatical artigo? E é bom saber mesmo, porque cai muito nas provas. A banca Sesgran Rio, por exemplo, que é uma banca que se assume gramatiqueira, essa banca adora cobrar a contagem dos adjuntos adnominais dentro de um sintagma ou dentro de uma oração. O artigo, meu aluno, é termo que funciona sempre como um adjunto adnominal. Adjunto adnominal significa junto, junto, junto do nome. E esse nome só pode ser substantivo. Exatamente para isso que o artigo nasce, para determinar ou indeterminar exclusivamente um substantivo. Sempre que na prova cobrarem a função sintática de um artigo, você não perderá nenhum segundo. Pode marcar adjunto adnominal porque não há outra condição. Mas cuidado, esse artigo tem de acompanhar substantivo. Muda se ele estiver sozinho. O A é a primeira vogal do alfabeto. Epa, o A é vogal. Cláudia, e aí? Não, nesse momento ele é sujeito. Esse A não estará mais artigo acompanhando o substantivo. Logo, cuidado com o contexto. Para conhecermos o papel do artigo na língua portuguesa, vamos analisar esse texto. Os alunos desse curso de língua portuguesa não são os alunos, são os alunos. Meu aluno, olha que interessante. Alunos é substantivo. Uns é artigo, só que um artigo indefinido. Alunos é substantivo e o os é artigo, só que o artigo definido. Você concorda que ao trocar uns por os, eu imprimi qualidade nesses alunos? Não são alunos quaisquer, são alunos especiais. Então, o artigo possui essa força de ressignificação, apreciando os substantivos, da mesma forma que eu posso depreciar. A diferença? Sim, uns alunos é diferente de os alunos. Você não é um aluno, você é o aluno. Beleza?
Uns alunos apresentam tom depreciativo sobre o substantivo alunos. Já os alunos apresentam um tom apreciativo. Variam. Os artigos variam de forma, e essa flexão acontece no campo do gênero e no campo do número. Mais uma vez, artigo é classe gramatical variável, sofrendo flexões, gênero e número. Uns alunos, umas alunas. Um aluno, uma aluna. Da mesma forma, os artigos definidos também vão flexionar-se. Os alunos, as alunas. O aluno, a aluna. Seria muito bom se parássemos aqui. Cláudia, essa parte eu já sei. Mas essa parte, inclusive, pouco cai. São adjuntos adnominais dentro dos respectivos sintagmas nominais. Uns alunos, os alunos, pode confiar. Todo artigo que acompanhar substantivo, adjunto adnominal, será. Classificação dos artigos. Mole essa parte, né? Tem de ser. Há dois tipos de artigos, definidos e indefinidos. Cláudia, eu já sei de có e salteado, eu acredito. Os, as, artigos definidos. Uma, uns, umas, artigos indefinidos. Mas a pergunta é, você sabe usar artigos definidos e artigos indefinidos no seu discurso? Na sua comunicação? Pois bem, nem sempre os brasileiros sabem utilizar essa classe gramatical. Os definidos se antepõem ao substantivo para indicar, normalmente, que se trata de um ser já conhecido, conhecido pelo falante e pelo ouvinte, individualizando-o, logo marcando uma intimidade. A aluna chegou, qual é o pressuposto? A Cláudia conhece essa menina, mas a pessoa com quem a Cláudia conversa conhece também. É um fato comum às partes. A aluna chegou, aquela. Os indefinidos se antepõem ao substantivo para indicar normalmente que se trata de um ser desconhecido, indeterminando ou generalizando. Da forma, uma aluna chegou. Isso quer dizer que essa aluna não é íntima da Cláudia, quiçá a Cláudia nunca tenha a visto, e nem do interlocutor. É uma aluna qualquer. Combinação e contração dos artigos. Cuidado com este momento da nossa língua portuguesa. Combinação e contração são processos. Quando ocorre a combinação? Quando o artigo recebe uma preposição sem promover mudança na forma. A contração é ao contrário. O artigo recebe a preposição, mas ocorre uma mudança na forma. Vale dizer também que os artigos se combinam ou se contraem com certas preposições, não todas, com algumas, e são essas daqui. A, de, em e por. A, de, em e por. Isso quer dizer que o artigo A, quando recebe a preposição de, vai ocorrer uma contração. Qual é o resultado dessa equação? De mais A, dá. Em mais A, na. Por mais A, pela. E tudo isto está na gramática. Resultando em, vamos, porque informação não ocupa espaço. Ao, aos. Acraseado, ascraseado. Do, dois. Da, das. Dum, olha o D mais um. Duns, D mais uns. Duma, D mais uma. Dumas, D mais umas. No, em mais o.
nos, em mais os, na, em mais a, nas, em mais as, num, em mais um, numa, em mais uma, uns, em mais uns, umas, em mais umas. Da mesma forma, pelo, pelos, pela, pelas. São as contrações ou combinação. Essa combinação só acontece com a preposição a, ao encontrar artigos, tá? E só vale o artigo definido, o, a, os, as, os artigos definidos. Para a combinação, todos os outros processos são baseados na contração. E o que mais, professora? A contração de preposição com artigo indefinido não é erro. Não é erro, mas cuidado. Estudo em um curso muito bom. Em um não houve contração, mas vale falar. Estudo num curso muito bom. Professora, qual é a melhor redação? Meu aluno, se a gramática oficializou, não há melhor, as duas são perfeitas. Você, dependendo da produção textual, você pode escolher uma ou outra. Claro que estudo em um curso muito bom, politicamente falando, a estrutura é mais clara. A preposição está sozinha, o artigo também está sozinho, isso ajuda na visualização. Mas, repito, as duas produções não seriam penalizadas. Observação. Cuidado com a contração. Por mais que saibamos que na nossa língua o artigo pode sofrer contração com a preposição de, em e por e combinação com a preposição a, não poderemos abusar destes processos. Não se contrai preposição com qualquer artigo que faça parte do título de alguma obra, jornal, revista, livro. No entanto, se a obra não for iniciada por artigo, usa-se o artigo antes dela. Cláudia, não entendi bem. Vamos para o exemplo, porque o exemplo convence. Li a notícia no Globo ou li a notícia em O Globo? Pois bem, qual é o nome do jornal? O jornal chama-se O Globo. Você concorda que o nome próprio já possui artigo? E o que nós podemos fazer com o nome próprio? Nada. Se ele é próprio, ele é propriedade de alguém. Não podemos mexer. Então, meu aluno, se eu não posso mexer em nome próprio, eu não posso contrair. Porque quando eu vou contrair, quando eu contraio, o em mais o muda para no. Então, a primeira redação está errada. Não é uma questão de escolha, não. Se você escolher a primeira, você escolhe o 0. Se você escolher a segunda redação, você escolhe o 10. Neste caso, não pode haver contração, porque o nome do jornal já possui o artigo. Muda tudo se eu colocar o nome de uma revista que não é inaugurada, essa revista, o nome dela por artigo. Pense no exemplo da revista Veja. Qual é o nome da revista? Veja. Por acaso antes apareceu o artigo? O título possui artigo? Não. Então você pode sim contrair a preposição com um artigo que você vai colocar. Não é a propriedade do nome próprio. Li a notícia na Veja. Ou li a notícia em Veja. As duas formas estão perfeitas. Só não pode haver contração quando a preposição não pertence ao grupo de contrações por já haver artigo no título. Construção errada, construção certa. Não se contrai preposição com qualquer artigo antes de sujeito do verbo do infinitivo. Meu aluno, vamos combinar que sujeito é função sintática nunca preposicionada. É nada de preposicionar sujeito. Então,
Se não pode haver preposição antes de sujeito, não poderá haver contração, porque a contração contamina. Hora da onça beber água. Inadequado? Hora de a onça beber água. Adequado? Mas, professora, eu falo como no primeiro texto. Hora da onça beber água. Falava, meu aluno. Pergunto, quem beberá água? Não é a onça? A onça é o sujeito do verbo beber. Então, nada de preposicionar sujeito. A redação correta, não há dúvida. Hora de a onça beber água. Você viu? Apesar de artigo aceitar contração, o sistema não aceita contração sem uma explicação. Contração que ferir alguns preceitos gramaticais, essa contração ou essas contrações serão reprovadas. Quem vai beber? A onça, sujeito. Quem vai beber? A onça, sujeito. Então, cuidado com esse sujeito. Identificar um artigo é tarefa aparentemente fácil. O problema é que ele pode ser confundido com pronome oblíquo átono, pronome demonstrativo, preposição, numeral. Meu aluno, você concorda que esse momento aqui é tenso? Há bancas que pedem classe gramatical e é nesse momento que você não pode errar, porque quando a banca desafia a classe gramatical, no comum ela desafia de uma palavra que pode assumir mais de um papel. É verdade que toda e qualquer palavra que venha após um artigo se torna obrigatoriamente substantivo? Vejamos, conversamos sobre isso. Vamos agora, tecnicamente, trabalhar. As lindas e magras mulheres mineiras vêm encantando os americanos. Quem vem encantando os americanos? As lindas e magras mulheres mineiras. Você observou que lindas é adjetivo. Magras também é adjetivo. E aí? Será que essas palavras deixaram de ser adjetivas, palavras adjetivas, por causa daquele artigo que antecede? Não, né, meu aluno? Nós estamos em um sintagma nominal. Quem vem encantando os americanos? As lindas e magras mulheres mineiras. Esse sintagma, que é o nosso sujeito, possui um núcleo, mulheres, sempre substantivo. Então, esse sujeito ele é constituído por algumas palavras. Há quem defenda que toda e qualquer palavra depois de um artigo transforma-se em substantivo. Sabe quando isso vai acontecer? Quando não existir no sintagma substantivo. Nesse já há substantivo, mulheres. Então, o artigo é artigo e o adjetivo permanece adjetivo. Nada de confundir. Lindas e magras tornaram substantivos só porque o artigo apareceu antes? Claro que não. As lindas e magras mulheres mineiras vêm encantando os americanos. Nesse momento, o artigo sempre substantiva as palavras? Cláudia, no exemplo passado, não conseguiu. Não conseguiu porque já havia substantivo no contexto. As mulheres mineiras vêm encantando os americanos. Sintagma nominal, sujeito. Aí o que nós temos? O artigo as e o substantivo mulheres. Mineiras é adjetivo e continua adjetivo. Artigo não pode substantivar a palavra que já é substantivo. Há pouco eu falei isso com você. Substantivar somente se a palavra não era substantiva. E o adjetivo só transformar-se-á em substantivo se no sintagma não existir
o substantivo. Artigo pode aparecer antes de outras classes gramaticais que não seja o substantivo? Pode. Agora preste atenção. O artigo pode anteceder outras classes gramaticais, mas você verá o que isso vai promover. O artigo pode aparecer antes de adjetivo, numeral, pronome de tratamento, pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome interrogativo, pronome indefinido, pronome relativo. Você observou que todos os pronomes aceitam artigo na frente? Pois bem, e conjunção comparativa. Pode muito, né? Cláudia, por que você não colocou o substantivo? Porque esse é o principal. Até dado momento, nós falamos que o artigo é determinante de substantivo. Só que agora eu apresentei outras classes gramaticais que podem serem antecedidas por um artigo. E isso, quando acontece, meu aluno, essas sofrem um processo chamado de derivação imprópria, sinônimo conversão. Passo a passo, vamos juntos? Rita é a mais linda da festa. Rita é a mais linda da festa. Observe que linda é adjetivo. Rio e Fortaleza são belas cidades. As duas são ótimas para férias. Você observou que o as agora apareceu antes de duas? Em um outro contexto, duas numeral, mas nesse contexto, duas substantivo, pois não está contabilizando, não está quantificando. E aí, duas está sendo o motivo do comentário, logo está substantivo. Numeral, comportando-se como substantivo. A senhorita poderá entrar agora. Senhorita, forma de tratamento. Pode ou não pode um artigo aparecer antes de um pronome de tratamento? Ana viajou. A mesma comprou a passagem. Agora é um pronome demonstrativo. Um pronome demonstrativo substantivo. Força do artigo que apareceu antes. Falarei tudo à sua mãe hoje. Olha lá, sua, pronome possessivo. Aquele A craseado, meu aluno, denuncia fusão. E fusão é o encontro de uma preposição a com uma outra letra A. Nesse caso, artigo. O que você não tem a ver com isto? O que você não tem a ver com isto? Agora o artigo é expletivo. Você pode retirá-lo, que não fará falta alguma. Refiro-me à minha filha e não à sua. Pronome possessivo, aprovação de artigo antecedente. As alunas, as quais, pronome relativo com artigo obrigatório, inclusive. Os homens são mais fortes do que as mulheres. Lá está uma conjunção comparativa. Então, meu aluno, o artigo é ou não é dinâmico? Dialogando com várias classes gramaticais. Mas é importante você lembrar que, no comum, essa classe gramatical sofre uma derivação imprópria, comportando-se, de fato, como um substantivo. Note que todas as classes gramaticais mantêm seu caráter peculiar. Caráter peculiar é a função didática da classe gramatical. Isto é, elas não se tornam um substantivo só pelo fato de o artigo as preceder. Elas transformam-se em palavras substantivadas. O adjetivo continua a indicar característica, o numeral continua a indicar quantidade, o pronome de tratamento continua a indicar formalidade, respeito e por aí vai. Logo, o artigo
nem sempre vem antes de um substantivo. Essas palavras sofrem substantivação. Pronome possessivo, substantivo. Numeral, cardinal, substantivo. Normalmente, o artigo vem antes do substantivo e, normalmente, torna qualquer classe gramatical um substantivo. Mas quando se reitera normalmente, joga-se um pressuposto que nem sempre. Há exceções. Então, meu aluno, ficou claro? Muito bem. Tempo para você revisar a matéria e daqui a pouquinho continuamos o nosso trabalho, conhecendo essa classe gramatical poderosa, artigo. Até daqui a pouco.